Paz e graça, igreja. Ei, Que a paz, o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos a mais um domingo do Senhor, né? O primeiro domingo do mês de dezembro, o último mês do ano. E nada melhor que começar a domingo de semana, o bom do Senhor, né? Ouvindo a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar início à nossa aula dominical, no estudo do livro de Romanos. Então, vamos deixar nossas Bíblias abertas em Romanos. A ideia do estudo de Romanos é a gente tentar ir bem vagarosamente dentro desse estudo, né, saboreando tudo que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, eu peço até a participação de todos os irmãos, né, de acordo com os estudos. Eles que desejarem fazer algum comentário ou acrescentar algo, né, por algum motivo, né, faltou ali, fique à vontade, levante a mão, pode falar. Essa participação é fundamental para o aprendizado de todos nós, né? E a aula dominical é importante para isso também. Então, fique à vontade, caso algum irmão queira compartilhar alguma ideia a respeito do assunto que estamos abordando. É importante dizer isso também, de acordo com aquilo que é pertinente à aula. O estudo de Romanos, eu deixei uma breve introdução aqui do que é, que precede, na verdade, né, o livro de Romanos. Antes mesmo de escrever Romanos, Paulo, ele está no final da sua terceira viagem, né, missionária. A gente viu Paulo navegando, caminhando para várias cidades e regiões, onde ele pregou o Evangelho, onde ele ensinou a palavra do Senhor Jesus, conforme registrado no capítulo 20 e 21 de Atos. A sua trajetória trouxe para nós muitas informações coerentes e concretas, que foi a formação da igreja no primeiro século, o empenho, as provações, as tribulações, as dificuldades, e a entrega do Evangelho, sabendo que a todo momento o Espírito Santo estava conduzindo aquele trabalho, como nós cremos que ele está aqui, né, nos conduzindo também como igreja do Senhor. Então, Paulo ele ia fortalecendo as igrejas na Macedônia, na Grécia. A gente viu alguns pontos também relacionados à coleta, às ofertas para os pobres em Jerusalém. Durante as suas viagens, Paulo também se preocupava com o bem-estar dos irmãos nas igrejas locais, já sendo esparramadas daquela região. A gente viu uma reunião feita com os presbíteros de Éfeso também, lá em Atos 20, e essa preparação para ir a Jerusalém. Mesmo avisado de que ele enfrentaria cadeias, Paulo seguia em frente na missão que a ele foi incumbida, né, pelo nosso Senhor. A carta ela é construída num momento de maturidade de Paulo, né, falando teologicamente, né, ele amadureceu muito. Lembrando que, enquanto Paulo se prepara para o risco de sua ida a Jerusalém, isso que ele reconhece, né, eu deixei até um versículo aqui de Atos 20, versículo 22 e 23, onde ele diz assim: não sabendo que ali me acontecerá, verso 23, senão o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então ele tinha certeza de que ele enfrentaria essas tribulações, essas cadeias, que ele enfrentou de fato, e todo o desenrolar de Atos, conforme nós estudamos, nós sabemos que ainda assim, ele, sabendo disso, ele foi cumprir a sua missão. Isso é um chamado para todos nós também, para cumprir a missão que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós como cristãos. E essa combinação, né, de maturidade espiritual de Paulo, porque ele era um perseguidor da igreja, então ele teve uma transformação, um nascer de novo, dá um tom mais profundo a essa carta aos Romanos agora. Né, esse sofrimento que ele passou, a gente vai entender todo esse sentimento que ele colocou na carta ao escrever este livro. Né? A carta aos Romanos ela é considerada uma obra-prima de Paulo. E tem influenciado, né, como influenciou por muito tempo, o pensamento cristão ao longo de toda a história, né? E nela o apóstolo Paulo ele faz essa exposição profunda da palavra,
sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo, que é um dos temas que nós vamos abordar hoje. A ideia hoje é fazer uma introdução do livro de Romanos, o panorama completo que se dará nos estudos. E nós vamos perceber que Paulo fala de assuntos muito importantes para nós, que muitas vezes, a gente deixa de falar. A gente vai falar sobre coisas que aparentemente são óbvias, né, mas necessárias. Sobre o pecado, sobre graça e sobre a justificação e sobre a vida no Espírito. Então eu deixo algumas dicas para os irmãos também, para esse estudo. Gostaria que todos, como igreja, se empenhassem na participação do estudo, não só na aula do local, mas durante também a semana em preparação para a próxima aula. E essas dicas são ler bastante, né, essas passagens que vão ser lidas aqui, né, a exposição da mensagem do dia, pensar nela, orar sobre ela, orar com os irmãos também que estão na preparação desses trabalhos. E as perguntas que eu sempre, quando estou estudando, irmãos, gosto de fazer, né? O que Paulo estava dizendo aos leitores originais? É uma pergunta básica para quem vai estudar a palavra de Deus e é algo que a gente até aprende na escola da Bíblia, né, no curso. O que o escritor daquela carta ou daquele livro estava querendo dizer? A primeira pergunta que nós precisamos ter em mente. E depois perguntar o que Deus está me dizendo através desses versículos, né? Uma vez que ele foi escrito lá atrás. O que nós, como igreja atual do Senhor, precisamos entender, compreender o que o Senhor está falando conosco. Partindo do início, já até revelado por mim aqui, todo mundo sabe, né? O autor da carta aos Romanos seria Paulo, né? Mas permita-me dizer que, antes mesmo de Paulo falar qualquer palavra, concordam que ele foi usado por alguém? E esse alguém é o Espírito Santo? Então, o autor divino, podemos dizer assim, né, de Romanos, é o Espírito Santo do Senhor, assim como de toda a Bíblia. A própria palavra de Deus diz que ela é inspirada, não é isso? Nada que vem dela vem de homens, da carne, mas do Espírito. Então, o primeiro ponto importante para estudarmos o livro de Romanos é entendermos isso. E eu gostaria de pedir para o irmão que estiver com o microfone, fizer essa leitura para nós, de 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Amém. Nunca, jamais vi qualquer profecia dada por vontade humana, mas pelo Espírito. Vou pedir por irmão Abimael ali para nós, 1 Coríntios 2, versículo 4, 10 e o 13. Primeira carta de Paulo, agora aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 10 e 13. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, confundindo coisas espirituais com espirituais. Amém. Amém. Obrigado, irmão. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, ou seja, não partiu da sabedoria de Paulo, só da inteligência dele, não. Mas a demonstração do Espírito e do poder. Ele fala no versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito. Então, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, é muito importante nós orarmos, dedicar à leitura, mas estarmos cada vez mais sensível ao Espírito Santo. Sensível àquilo que o Senhor Deus tem a falar conosco. E por isso é importante esvaziarmos de nós mesmos para nos enchermos daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Sabendo que é o Espírito Santo que conduz aquilo que foi deixado para nós, a palavra de Deus, como nós vimos
agora o autor humano, inspirado pelo Espírito Santo, é citado logo no início, no primeiro versículo do primeiro capítulo de Romanos. Nós vamos ler ele e permanecer nele. Que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse é o primeiro versículo de Romanos. O apóstolo Paulo, evidentemente, o autor da carta aos Romanos, como ele mesmo se apresenta no versículo, aqui ele ainda deixa claro que é servo de Jesus Cristo, não de César, não de Roma, e nem mais um fariseu, como era antes, ou um judeu, mas servo de Jesus Cristo. E por que eu estou dando destaque nesse primeiro versículo, nesta questão? Porque é uma afirmação importante para quem antes havia sido perseguidor de cristãos, para aquele que um dia matou, prendeu, perseguiu o que ele hoje prega. Então, Paulo, ele destaca que ele é servo de Jesus. Lucas, qual o período ou a data aproximada disso? Eu pesquisei e deixei aqui algumas curiosidades, alguns pontos para entendermos quando e onde foi escrito Romanos. Grande parte dos estudiosos do Novo Testamento datam a carta aos Romanos por volta de 55 a 57 depois de Cristo, durante o final da sua terceira viagem missionária. Lembrando que Paulo fez 3 grandes e importantes viagens missionárias. E o local provavelmente foi Corinto, antes de Paulo partir para Jerusalém. Paulo escreve Romanos desde a cidade de Corinto, provavelmente hospedado na casa de Gaio. Eu até deixei aqui o versículo 23 do capítulo 16, onde ele diz: saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja. Então a gente vai ver isso com frequência, né? Paulo fazendo alguns agradecimentos por algum motivo que aquele irmão em Cristo ajudou e auxiliou ele nesta jornada. Então, a carta aos Coríntios, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita há algum tempo antes mesmo dele chegar ao seu destino, como vimos no capítulo 28 de Atos, que ele chegaria em Roma. Então ele envia essa carta já com esse intuito também de avisar e para os irmãos que ele iria. Ele tinha concluído, irmãos, grande parte do seu ministério do lado do leste do Império Romano, né? E desejava levar o Evangelho, além disso, né, a oeste também, chegando à Espanha. A gente vai ver que esse destino se conclui em Atos, né? Quando a gente estuda o livro de Atos, a gente vê as viagens todas bem formadas ali, relatadas por Lucas, mas as cartas vão nos dar alguns relatos um pouco mais específicos, né? Como 1 Coríntios, né? 2 Coríntios, a carta aos Efésios, assim como outras. E eu deixei aqui um versículo de Romanos 15, versículo 24, onde Paulo ele vai dizer o seguinte: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, um desejo de estender isso adiante, pois espero que, de passagem, estarei disposto que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então ele tinha um apreço por aqueles irmãos, e ele disse: eu vou além, né? Eu vou um pouco mais à frente. Aparentemente, irmãos, a carta, ela foi... Alguns entendem que ela foi citada por Paulo e um escriba chamado Tércio, que inseriu sua própria saudação nas últimas linhas, escreve parte desse conteúdo. Capítulo 16, se você quiser abrir na sua Bíblia, eu deixei no slide também. Ponto curioso, né? Capítulo 16 de Romanos, versículo 22 diz: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Então, muitos entendem que esse foi o lugar de Paulo no momento que ele estava escrevendo. Talvez ele tenha dificuldade de visão, enfim, não sabemos mais detalhes do que isso. E outro nome que eu coloquei aqui também, uma mulher chamada Febe, ela também anunciou Paulo de alguma forma, o que dá a entender no capítulo 16 também, no versículo 1 e 2. Por que eu estou trazendo esses relatos, essas curiosidades aqui também? Quando a gente fala de Tércio, Febe, levanta a mão, quantos lembravam dessas pessoas?
Ninguém lembrava dessa febre, nunca ouviu falar de Tércio? O Alex lembrou, ó. O irmão Fábio, o Carmo, Davi, ó, a Rosária. São pessoas, irmãos, que de alguma forma, assim como Gaio, assim como esse Tércio, assim como Febre, se empenharam para ajudar essas pessoas que, querendo ou não, estavam no holofote, né? Estavam à frente. Paulo é a figura que nós nos lembramos quando falamos de Atos, quando falamos das cartas. Mas essas pessoas, de alguma forma, contribuíram. As pessoas comuns se esforçavam-se dentro dos recursos que dispunham para ceder suas casas, para dar de comer e beber, para dar assistência. Assim como mandavam cartas através de amigos ou conhecidos que estavam em viagem para os destinos desejados, né? E tudo indica que essa febre, se eu não me engano é assim que pronuncia mesmo, auxiliou de alguma forma também aqui. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, tenha certeza, tudo que você fizer para Deus, Ele verá, né? Ele reconhece. O pouco que você acha que faz é muita coisa. Você está ajudando alguém, entende? Não menos importante, dadas essas curiosidades, mas acredito eu que nós já até nessa altura já aprendemos, para quem a carta foi escrita? Já está meio óbvio, né? Para quem? Especificamente, nós acabamos de falar, né? Já leva o próprio nome do livro, né? Aos romanos, né? A igreja que se estava Roma. Os destinatários da carta são citados lá no versículo 7. Olha lá em Romanos, capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Mais uma vez, é unânime que a carta foi escrita aos cristãos que moravam em Roma. A carta é endereçada aos cristãos de Roma. Uma igreja formada provavelmente por judeus convertidos e por gentios convertidos. Não sabemos os detalhes de como isso aconteceu, né? Porque sabemos que Paulo ainda não tinha chegado a Roma. Então ela não foi iniciada ali os trabalhos por ele. Provavelmente foi por outros irmãos que em algum momento foram convertidos. Olha que interessante. Como essa ramificação vai acontecendo, como a igreja vai tomando sua forma. E já aqui nesse caso, claro, Paulo teve a sua contribuição para a igreja de Roma, tanto pela carta, pelas instruções, assim como no futuro, chegando lá, mas foi por pessoas comuns, talvez a gente nem conhece o nome. E ali a igreja começa a tomar forma, né? Visto que a igreja, irmãos, nada mais é do que o corpo de cristãos, salvos pelo sangue de Cristo, né? Podemos considerar que a carta ela foi escrita à igreja em Roma, ou às várias igrejas nas casas, né, nas congregações daquela cidade. E é assim que se inicia, na verdade, né? Eu deixei esse versículo bem interessante. Pedi para o irmão Milim, faz a leitura para nós, de Romanos 16, aqui o versículo 3, versículo 5. Meus cooperadores em Cristo Jesus, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Diferente do que muitos pensam, né? A igreja começa no pouquinho ali, né? Numa família, duas famílias, dentro de uma casa. Daqui a pouco aquilo vai tomando forma, e o Senhor vai fazendo, de acordo com a vontade dele, moldando a sua igreja. E não era diferente lá atrás. Era assim, se reunindo nas casas, falando das coisas do Senhor, seja num culto público, seja numa reunião tradicional. E pensar que Roma, falando do livro de Romanos, né? Roma era o centro do mundo naquela época, político, econômico, cultural. E ensinar o evangelho do Senhor Jesus ali significava levar a mensagem ao coração do império. E imagina o quão difícil isso seria. Assim como foi em muitos outros momentos, né? Onde Pedro, Paulo, passou por muitas coisas. Onde a cultura estava enraizada no coração dos homens. E não é diferente nos nossos dias, né?
Na época em que o livro de Romanos foi escrito, como já vimos, né, a sua datação por volta de 55, 57 depois de Cristo, Nero estava no trono e o império estava no auge. Não sabemos como ou quando a igreja foi estabelecida em Roma, como disse, mas Paulo provavelmente chegou a Roma por volta de 60, 62 depois de Cristo, algum tempo depois que ele escreveu a carta. Nós vimos isso lá em Atos 28, quando Paulo chega como prisioneiro domiciliar, conforme descrito neste finalzinho ali de Atos. Contudo, irmãos, é evidente também o amor de Paulo por esses cristãos de Roma, né? E o seu desejo de vê-los. Olha mais um texto que eu separei aqui, Romanos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: primeiramente dou graças a Deus, a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a vós, a todos vós. Por quê? Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. De alguma forma, um elogio, ainda que ele não tivesse conhecido esses irmãos pessoalmente, na carta ele já destaca a evidência que ele estava percebendo. Que em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então eu dou graças a Deus por suas vidas. Graças a Deus por vocês que estão empenhados em servir. E alguns anos depois, Paulo de fato chega a Roma, como nós vimos em Atos, e a gente precisa relatar esses fatos para entender que a Bíblia ela se completa. Todos os relatos de Lucas em Atos vai se completando com os relatos de Paulo em suas cartas, de Pedro, de Tiago. E como disse, né? Paulo ele chega a Roma, não como um evangelista, mas ainda assim ele consegue ensinar. E ele foi como réu, né? Ainda assim, Paulo contribuiu muito para o crescimento do cristianismo ali, né? Antes do seu martírio. Durante as perseguições de Nero, naquela época, né? Meados de 64 depois de Cristo. E Romanos, irmãos, permita-me dizer, é uma carta, mas não uma carta comum. Ela pode ser uma carta, né? Considerada uma carta como se fosse um tratado, vamos dizer assim, né? Dentro do seu conteúdo ali. Ou um tratado em formato de carta, enfim. É uma carta porque ela segue os padrões. Quando a gente analisa Romanos, ela segue os padrões de uma forma em que ela aparenta ser, de fato, uma correspondência daquela época. Incluindo a saudação, que Paulo faz muito isso, e a gente vai perceber isso durante os estudos. Aquela conclusão e afins. Agora, a carta de Paulo aos Romanos, nos seus primeiros versículos, ela destaca algumas coisas que nós já aprendemos aqui, para a gente não se perder. Vamos lá. O primeiro ponto é que nós sabemos que o escritor é Paulo, sem contestação. A designação dos destinatários foram a todos em Roma, ou seja, Paulo escreve aos romanos, a igreja em Roma, e algo importante que é uma saudação muito comum entre nós cristãos e também naquela época, que é uma saudação, né? A graça e paz, ou paz e graça. Algo que era comum também, dada nas cartas. Agora, uma curiosidade que eu deixei aqui também, um ponto interessante, porque nós bem sabemos da veracidade da palavra de Deus como cristãos. Mas e as pessoas que nos cercam, né, quando elas perguntam para nós sobre tal coisa? O livro de Romanos, assim como a Bíblia, ele pertence ao cânone, é assim que se fala, né, pronuncia? Todo mundo sabe o que é cânone? Levanta a mão quem não sabe, ou quem sabe. Quem sabe, levanta a mão. O irmão Fábio gostaria de comentar a respeito? Cânon é aquele consenso daqueles primeiros cristãos da era, dependendo da qual é o momento lá dos livros que foram considerados bíblicos, né, que veio de origem adequada, que reconheceram que de fato esse veio de Paulo, esse, né? E tem os livros que não são bíblicos, né? Chama como que é o nome lá, os apócrifos, né? Que aqueles irmãos lá da igreja, próximo da igreja primitiva, não reconheceram como livros vindo de fato da parte de Deus. Pessoas como Paulo, como apóstolos, foram de outras origens.
É a igreja de lá que reconheceu como livros bíblicos. Basicamente, em resumo, o cânon no latim, cânon, né? Significa regra, no grego canon. Essa palavra, trazendo para nosso entendimento, refere-se de fato aos livros que foram considerados partes válidas da palavra de Deus, inspirada. Então ele compõe o que nós conhecemos hoje como Bíblia. O livro de Romanos sempre ocupou um lugar indiscutível, né? Nós precisamos ter isso em mente, porque nós talvez poderíamos ser indagados a respeito disso, da veracidade dos fatos. E a carta aos Romanos, nós podemos apresentar que ela é um manifesto completo e coerente do Evangelho. Uma das formas mais simples de esboçar a carta, e eu gosto de fazer isso também nos estudos, é dividir ela, né? A gente poderia esboçar ela de forma bem simples ali, em duas partes iguais, os primeiros 8 capítulos e os últimos 8 capítulos. São 16 capítulos que vamos estudar. Nos primeiros 8 capítulos, Paulo ele estabelece as suas premissas, e nos capítulos 9 ao 16, concluindo, ele aplicou as suas premissas. Basicamente é isso. Ele faz uma introdução no primeiro capítulo. No final do primeiro capítulo, até o capítulo 8, ele traz uma doutrina, nós vamos ver isso, e depois a prática disso, a partir do capítulo 9 até o capítulo 15, e a conclusão do 15 ao 16. Essa divisão dada por nós, né, como nós sabemos, mas para facilitar mesmo nossos estudos. Mas, Lucas, deixa de enrolar e fala qual que é o propósito da carta, né? Qual que seria o propósito da carta de Paulo aos Romanos? Na verdade, os estudiosos defendem algumas principais razões para Paulo escrever aos Romanos, né? Entre elas, como eu já destaquei aqui algumas, apresentar-se aos irmãos antes de sua chegada a Roma. Então ele envia a carta e no futuro ele estaria lá, como nós vimos em Atos também. E Paulo, o apóstolo, ele desejava fazer em um futuro próximo essa viagem, e a gente viu que, por mais que tentaram impedir, ele chegou a concluir isso, anunciando o Evangelho. Uma razão teológica, como nós trazemos para nós também hoje, recapitular e esclarecer alguns princípios básicos do Evangelho, é algo que nós precisamos refazer algumas vezes, né? Retomar alguns princípios básicos da fé, e a gente vai aprender muito isso em Romanos. E claro, como disse, anunciando a sua chegada a Roma. Sem dúvida, muitos fatores estavam envolvidos na produção da carta. Contudo, irmãos, nós percebemos um ponto-chave que eu destaco aqui, de todo o livro de Romanos, que é a justificação pela fé. Vamos fazer a leitura de Romanos 3, 23 e 24? Irmã Vanessa pode ler para nós? Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que nos leva aos princípios, os principais temas teológicos da carta, né? A justificação pela fé é o ponto principal da carta aos Romanos, na qual Paulo argumenta que tanto judeus quanto gentios são salvos não por obras ou cumprimento da lei, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. A carta aos Romanos, irmãos, como disse, né, sendo aparentemente ali até um tratado teológico, mas Paulo ele usa de argumentos lógicos citados do Antigo Testamento e uma linguagem rica para explicar esses conceitos importantes na vida cristã, para cada um de nós. E o primeiro ponto é exatamente esse, na minha opinião, um dos mais importantes princípios. A justificação pela fé. Vou pedir para a irmã Vanessa fazer a leitura para nós, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A justiça não vem de obras, mas de fé, e fé no Senhor Jesus. Somos justificados mediante a fé. Por meio de quem? Jesus.
Somos declarados justos não por mérito, não por nosso esforço, mas por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez. Romanos 3, 24, nós lemos, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Irmãos, nós não podemos ser justificados pela lei de Moisés, porque nenhuma lei é adequada para nos salvar. A lei é boa, ela aponta o erro, ela aponta o pecado, ela mostra, ela revela todas essas coisas, mas ela não salva. Precisamos de quê, então? De misericórdia, nós precisamos de graça. Ou não teremos esperança. Por isso Paulo diz que só a fé é admissível. E isso é a base da salvação. Nós vamos falar também sobre pecado, sobre a queda da humanidade. É um outro ponto que eu destaco aqui também, do que vamos ver durante todo o livro de Romanos. É algo que também não é muito comum falarmos, talvez, né? Mas a Bíblia toda fala sobre o pecado. Romanos 3, 23 fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Paulo vai falar sobre a pecaminosidade de todos. Toda a humanidade igualmente necessitada da graça. É necessitada da graça. O problema não é cultural, o problema é espiritual. Todos concordam? O problema do homem sempre foi o pecado. Não é a questão financeira, não é o trabalho, não é as coisas que nós normalmente falamos que é problema. Mas o maior problema da humanidade sempre foi o pecado. E como resolver esse problema? Paulo vai mostrar para nós, mais uma vez, a importância do Evangelho do Senhor Jesus na resolução desse problema. Nós vamos aprender muito sobre isso, que nos leva ao próximo ponto, né, sobre graça e redenção. Olha o que diz Romanos 6, 23. Pedi para o irmão Davi ler para nós. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado. O salário do pecado é a morte. Olha a gravidade do problema. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Graça é o auxílio e as bênçãos imerecidas recebidas de Deus. Enquanto a redenção é o ato de libertar do pecado e de suas consequências. Através do quê? Da obra completa do Senhor Jesus Cristo, que nos possibilita a salvação e a reconciliação com Deus. Essencialmente, a graça, irmãos, é o presente de Deus e a redenção é o resgate que o possibilita. Então nós entendemos, e vamos entender melhor isso aqui em Romanos, que Jesus Cristo morreu a morte que nós merecíamos ter morrido, para nos dar a vida que nós não merecíamos. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Isso é graça. E é algo que nós vamos aprender também no livro de Romanos. E o último ponto que nós vamos também aprender é a vida no Espírito, a respeito de santificação e a respeito de nos permitirmos ser moldados, movidos pelo Espírito Santo de alguma forma. Entendemos que fomos libertados do pecado e habilitados a viver uma nova vida em Cristo. E Paulo ele vai discutir a vida no Espírito Santo, incentivando cada um de nós cristãos, assim como aqueles naquela época, a viverem uma vida de santidade. E o que é isso? Romanos 12 ele diz, santidade é algo importante que precisamos buscar. Serem transformados pela renovação da mente. O nascer de novo, o viver em Cristo, permanecer nele, permitirmos ser moldados por Ele, conduzidos por Ele. Não somos perfeitos, não seremos perfeitos sozinhos, jamais. Mas o Espírito Santo em nós nos dá a possibilidade de sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Sermos melhores hoje do que fomos ontem, usando a palavra de Deus para nos moldar. Romanos 8:1 diz, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus? Igreja, os cristãos declarados, não de boca, mas na prática. Nós vamos ver muito isso. A fé na prática. A fé ela gera transformação prática. E sem a graça de Deus, todos os nossos esforços, irmãos, são infrutíferos para a nossa salvação. E já concluindo, que o nosso tempo vai se esgotando, nós entendemos que esse manifesto do Evangelho, através da carta de Paulo aos Romanos,
nos mostra muito sobre essa justiça de Deus e sobre a salvação, e vai nos mostrar isso. A condição nossa como humanos, né, sem Cristo, a graça salvadora, a vida no Espírito, o propósito eterno de Deus para judeus, para gentios, para a igreja, e o chamado para uma fé viva e prática. É o que nós vamos ver nos próximos versículos de Romanos. Não é um livro apenas, irmãos, volto a dizer como no início da aula, para a gente saborear depressa, né, ou engolir apressadamente. Não, não. É um livro para sermos, para a gente fazer uma análise, né, bem próxima daquilo que se faz necessário para o nosso aprendizado, mastigando e digerindo vagarosamente. Por isso eu peço até a colaboração de todos, a participação dos irmãos. A gente vai tentar conduzir de uma forma mais tranquila, né, versículo por versículo, e saber que o livro de Romanos, assim como toda a Bíblia, fala conosco e explica o que Deus fez por nós, Deus faz em nós e o que Deus faz também através de nossas vidas como cristãos. Então a gente precisa se permitir ser moldado e usado pelo nosso Senhor Deus através do Espírito Santo. Amém? Hoje nós paramos por aqui. Na próxima aula, então, nós vamos de vez entrar nos versículos finais, né, de Romanos, nos versículos iniciais de Romanos, capítulo 1, versículo 2. Vamos fazer uma pausa para o café e voltamos para o culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém.